Fala turma, hoje a gente vai ver aqui como se cria, né, as migrations, né, da nossa base de dados e como também cria a base de dados a partir aqui do código, né, que é o famoso code first, né, código primeiro e a partir do código a gente cria a base de dados, as tabelas e assim por diante. Na última aula a gente viu como cria o contexto, né, o DB Context do Entity Framework Core. E nessa aqui a gente vai para as migrations, né? Vou tentar ser rápido aqui também para as aulas ficarem bem curtas e entendíveis, né? Vamos lá então. Deixa eu vir aqui na pastinha infra, contest, né? O que a gente pode fazer aqui, né? O que dá para a gente fazer aqui? A gente pode configurar também as nossas tabelas e suas propriedades, né? A gente vai dar aqui um override no método onModelCreating, né? Esse é um método que vem aqui da classe DBContest, né? E a gente pode sobrescrever ele, né? O override é sobrescrever. A gente vai escrever o código base dele e agora ele vai considerar o código que a gente pôr aqui. Como aqui já está sugerindo o GitHub, né, Copilot aqui que eu tenho instalado, ele já está sugerindo aqui essa modificação, né? Nessa tabela, no caso, aqui ele está falando que a gente vai trabalhar com a entidade user e aqui ele tem umas sugestões. Eu vou abrir aqui uma arrow function aqui dentro. Então é basicamente isso, né? Vamos lá, eu tive que dar uma pausa aqui que meu cachorro estava incomodando um pouco, mas vamos lá. Essa tabela users aqui, né? Eu posso estar trabalhando nas propriedades dela aqui, ó. Por exemplo, essa hash-key é para me dizer qual é a chave primária aqui da tabela. Por padrão, o Entity Framework Core já identifica que a propriedade ID dentro do modelo aqui já é a chave primária. Eu não precisa nem colocar isso aqui, que basta ter o nome ID, ele já vai identificar. Mas caso seja outra, você pode estar setando aqui, né, se for outro nome. Outra coisa que a gente pode fazer também em outra propriedade, a gente pode vir aqui direto nas properties, né, abrir uma arrow function aqui dentro também, selecionar a propriedade que a gente deseja, por exemplo, name, e eu posso colocar aqui o max length, né, que é a quantidade de dígitos permitidos que eu quero que ele crie na base de dados. Eu vou colocar aqui, nesse caso, para o nome, vou colocar 100, né, e assim também posso fazer aqui para e-mail, né, vou colocar aqui no e-mail, acho, se eu não me engano, o limite no e-mail é 80. Com isso aqui eu estou parametrizando que na hora que eu criar a migration, né, a migração dessa tabela, ele vai gerar no banco de dados essas propriedades com essas configurações que eu coloquei aqui. Vamos lá então, o que a gente precisa para gerar o migration, né? Eu preciso instalar aqui um pacotezinho do Entity Framework, que é o... buscar aqui, Fcore, que é o design, Fcore design, colocar na versão aqui 5, né, na última da 5, que eu estou usando o .NET 5, aceitar. E tem outro aqui, ó, que é o Tools, né? Tem o Tools aqui, mas a gente também pode estar instalando ele globalmente no nosso sistema para ele sempre ficar disponível. Que é onde que ele vai aceitar os comandos do Migration, né? Eu posso vir aqui no Tools, Nugget, Package Manage, aqui. Eu vou colar ele aqui, o comando, né, que é esse, .NET Tool, install ---- global, né, para ele instalar globalmente, .NET EF, -EF, né? Eu peço para instalar aqui. Ele vai instalar ali a última versão. Beleza, com isso aqui a gente já consegue criar uma migration, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou criar a primeira migration. Vou digitar add migration. Eu vou colocar o nome aqui, primeira migração. Vou dar um enter. Tá dando start. Sucesso. E aqui ele já criou a pastinha do migration, né, com as migrações nossas. Aqui ele tem os arquivos de parametrização, né, onde aqui esse arquivo aqui representa o up e o down, que é o quê? O que ele fez nessa migração. E para fazer rollback, né, para voltar o que ele fez, o que ele tem que fazer? Que é um drop table nesse caso. Nesse caso aqui, o primeiro que ele fez, o up, é o create table, né, com as parametrizações que eu coloquei lá, de cada propriedade. E aqui, o rollback seria dropar a tabela, né. E aqui tem esse snapshot, é o estado atual da nossa base. Todinho aqui ele vai atualizando de acordo com as migrações que a gente criar. Beleza, criei. Vamos vir aqui no banco de dados SQL, né? Se eu dar um refresh aqui, ó, não tem nenhuma tabela. Como que eu faço agora para subir esse banco de dados
e gerar essa tabela nossa lá, né? Aqui na nossa Connect String, ó, você pode ver o nome da database, eu coloquei PVC, né? Coloquei PVC, eu posso colocar outra aqui, sei lá, FluentDB. Pronto. Ele vai considerar, na hora de criar a base de dados, ele vai conectar naquela Connect String, né? Que foi o que a gente colocou no contexto ali. Que a gente passou lá na inserção lá, né, das dependências lá no services aqui. A gente passou aquela Connect String para o nosso contexto. Então ele vai considerar e vai criar aquele nome de base de dados, né? A gente só vai digitar aqui, ó, update database. Dá um enter. Ele começou. Sucesso. Vamos ver aqui se ele já criou. Pronto, criou nossa base de dados aqui, FluentDB, o nome que a gente escolheu. A gente vê aqui nas tabelas, tá lá a tabela user do jeito que a gente parametrizou, né? Name com 100, 80, a idade inteira e o create date time, né? E aqui ele tem a tabela do migrations, né? Que é onde ele salva aqui os dados das migrations para ele fazer rollback depois e manter o estado de cada migração. Se a gente fizesse uma alteração aqui, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui no modelo usuário. Se a gente precisasse adicionar uma propriedade nova aqui, né, nesse usuário, por exemplo, deixa me ver, nome, e-mail, idade e colocar aqui ano. Não, ano não, deixa me ver, colocar um string aqui. Poderia ser fone, né, de telefone. Beleza. Criei, então agora a nossa base de dados aqui está com um valor, né? Não tem. E aqui a nossa aplicação está outra, né? O usuário agora tem telefone. Vou parametrizar aqui também a propriedade do telefone. Vou colocar aqui no máximo 20 caracteres. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma nova migration para ele atualizar a nossa base de dados, né? O que eu vou fazer então? Add migration. O nome agora que eu vou dar para essa migration, né? Você pode ver que na pastinha migration ele criou o nome lá, ó, primeira migração. Agora nessa aqui eu vou colocar usuário, só para a gente identificar. Adicionado telefone. Vou dar um enter. Ele vai criar mais uma migração ali agora, ó, com as alterações atuais dessa, né? Que é o que? O dd column. É a mesma coisa lá, o down, que é o rollback, dropar a coluna, fone. Ainda na base de dados não tem nada, né? Se eu dar um refresh aqui nas colunas não tem nada. Mas se eu vir aqui, digitar update database, ele vai fazer a sincronização aqui com a base de dados, né? E tá aqui, ó, nossa nova propriedade fone que a gente colocou. E assim que funciona as migrations, né? Para remover uma migration, remove migration, né? Quando você digita somente isso aqui, ele vai remover a última migration criada, que no caso foi a de telefone, né? Se eu dar um enter aqui, deixa eu ver, né? O que acontece aqui, pessoal? Como a base de dados nossa está atualizada com essa última migration, eu não consigo remover ela sem voltar na base de dados também, né? Eu tenho que reverter. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar aqui a nossa primeira migration, né? O nome dela, copiar, eu clico em cima, depois dar um Ctrl C e fazer um update database com o nome daquela migration anterior. Se a gente vir aqui na base de dados agora e dar um refresh, sumiu o campo telefone, né? E agora, se eu vir aqui, colocar o remove migration, ele vai remover a última migration, que é a do telefone, né? Então, é assim que resolve esse problema. Mas eu vou avançar aqui, eu vou adicionar a migration novamente e atualizar a base, né, para a gente manter esse contato aí com o telefone também. E vou dar um update database somente. Então, eu gerei a migration novamente, né, e agora estou atualizando a base. Se eu vim aqui na base de dados, tá lá. Então, é isso. Era para ser mais rápido a aula, mas não tinha como ficar sem passar esses detalhes aí. Fechou então. Na próxima aula a gente continua aí com esse processo do Entity Framework Core. Valeu!